Olá, como estão? Mais uma Draja aqui de antipsiquiatria. Uma questão fundamental sobre as drogas psiquiátricas é nós fazermos a diferenciação que Joanna Moncrieff fez nos seus livros do modelo de medicamento ou drogas centrados na doença e do modelo de drogas ou medicamento centrado na própria droga, nos próprios efeitos da droga. O modelo de medicamento ou droga centrado na doença são como a insulina para diabetes, como o antibiótico, que tem uma doença física específica, na qual a droga é centrada, ela é direcionada para essa questão objetiva, física, corporal, e vai atingir essa questão, esse problema, essa doença. Somente esse tipo de drogas tem efeitos colaterais, porque além de ela atingir essa doença específica num órgão específico, como uma inflamação na garganta, um antibiótico, um anti-inflamatório, pode gerar efeitos colaterais em órgãos ou sistemas que não são aqueles que ela quis atingir, mas ela atinge especificamente uma doença existente num órgão objetivo. Uma doença é um medicamento centrado, direcionado para a doença. E o modelo de medicamento ou droga centrado na droga são aqueles que geram efeitos alternados fisicamente ou nos estados mentais de quem toma. Não tem nenhuma doença específica a qual ela mira, a qual ela se direciona. Simplesmente os efeitos da droga geram estados alterados de consciência ou de comportamento. Assim são as drogas recreativas, os psicoativos, que as pessoas usam como recreativas e que são proibidas por lei, ou então que são controladas pela indústria. São coisas completamente diferentes. Essa segunda, o modelo de drogas ou medicamentos centrado na própria droga, nos efeitos que ela ocasiona, não existem efeitos colaterais, porque ela não atinge nada específico no corpo humano, não é direcionada para nenhuma doença, ela simplesmente gera os efeitos que ela gera. E o que as pessoas querem são exatamente esses efeitos. Então, tendo essa diferenciação básica, fundamental, agora eu vou ler uma parte de uma citação exatamente da Joanna Moncrieff no livro dela, The Myth of Chemical Cure, na página 208. O que ela fala sobre a psiquiatria? A psiquiatria lida com que tipo de modelo de droga? Não de droga centrada na doença, pois não há doença biológica para as questões do comportamento humano, ou para o que o DSM diz que tem. Não existe um exame que mostre uma doença biológica para qualquer tipo de comportamento humano. Então, o modelo de droga e medicamento que a psiquiatria usa é o modelo de droga centrado na própria droga, nos efeitos dela. Porém, elas dizem, colocam nos rótulos, como se fosse um modelo de droga, de medicamento centrado numa doença. Quando eles colocam antidepressivo, é como um anti-inflamatório, mas não é. É só um jogo de linguagem. É uma referência vazia, sem sentido, um antidepressivo. Porque uma depressão não tem nenhuma causa biológica específica centrada no corpo objetivamente que um exame possa trazer. Então é uma enganação. A indústria farmacêutica nos engana, dizendo que um antidepressivo, querendo dar a linguagem que a medicina dá para um anti-inflamatório, para um antibiótico. Ok? Então, já partimos dessa divisão, já pegamos de cara uma mentira, uma enganação, que é o nome dado a esses remédios. Eles não atingem nada no corpo. Mas então, o que a Joanna Moncrieff vai dizer? O modelo de ação da droga, centrado na droga, ou seja, nos efeitos que ela proporciona, implica um tipo diferente de relação entre usuários de serviços psiquiátricos e prescritores. Quem é que prescreve? Os próprios psiquiatras, né? Em vez de agir, o que ela está querendo dizer? Se os psiquiatras
assumissem essa diferenciação e assumissem que o que eles fazem, que o que eles prescrevem são psicoativos de modelos de drogas e medicamentos centrados na própria droga, pelo menos eles parariam de enganar o público. Ela está dizendo que os psiquiatras poderiam fazer isso. Em vez de agir como um médico, dizendo ao paciente qual doença ele tem e qual é o tratamento adequado, o psiquiatra, o prescritor, precisa agir mais como um consultor farmacêutico. Se eles aceitassem que o que eles prescrevem não é para doença, mas para pessoas que querem usar drogas e usufruir dos seus efeitos. Continua ela aqui. Eles devem ou deveriam informar as pessoas sobre a gama de efeitos que uma droga pode induzir, tanto aqueles que podem ser úteis, quanto aqueles que provavelmente serão prejudiciais, a fim de ajudar as pessoas a avaliar os benefícios de tomar uma determinada droga por si mesma. No entanto, a experiência do usuário dos efeitos de uma droga será o principal determinante da utilidade da droga, e assim eles se tornarão um parceiro mais igualitário na consulta, porque quem toma droga, né, é que sabe dos efeitos psicoativos que ela proporciona. Não só o psiquiatra vai dizer, quem pediu a prescrição da droga para tomar, vai dizer, não, ela me deu isso, ela me deu aquilo. Isso vai ser considerado como uma informação relevante para o psiquiatra, a próxima vez que for prescrever essa droga psicoativa, dizer para as pessoas, não, tem pessoas que sentiram isso, aquilo, outro. Continua Johanna Moncrieff. Em vez de ser o destinatário passivo de um regime prescrito por outra pessoa, eles, os consumidores, tomam uma decisão ativa sobre as drogas, se as drogas serão úteis em sua própria situação. Assim, o modelo centrado na droga promove um processo de tomada de decisão compartilhada, em que os profissionais colaboram com os usuários do serviço para ajudá-los a usar drogas de uma forma que facilite e não impeça a recuperação de papéis sociais valorizados. O que acontece? Isso inverte, se isso fosse... Essa é uma saída para a psiquiatria biológica. Eles serem os consultores de drogas psicoativas, que só eles podem prescrever. Se não é prescrição deles, é ilegal. Então, só eles têm o poder legal de prescrever psicoativos, que, como drogas recreativas, são ilegais. Eles podiam aproveitar esse papel social que eles têm e, junto com os usuários, liberarem as drogas, dando todas as informações que eles têm sobre as drogas e que os usuários trazem. Isso é uma tomada de decisão compartilhada. Só que qual é o problema disso? É que isso inverte a relação de poder. Né? Inverte completamente a relação de poder. Hoje o psiquiatra que tem o poder de prescrever a partir da sua decisão unilateral, através dessa bíblia nojenta que é o DSM. Agora, se ele é um prescritor das pessoas que procuram porque querem, o poder já não está mais no psiquiatra. Está, no mínimo, compartilhado com o cliente. E uma outra questão é que essa relação deixa de ser terapêutica. Já falei para vocês, psiquiatria não é terapia. Psiquiatria, porque não usa mais a questão da terapia da palavra. A psiquiatria não é medicina, porque não tem nenhuma doença biológica para depressão, para o que quer que seja. Né? Então, ela deixa de ser terapia. Bom, mas ela já não era terapia. Deixa de ser, ou de ser encarada como uma terapia. E ela passa a ser mais uma alternativa para quem quer, dentro dos seus problemas existenciais, fugir um pouco deles, tomar uma droga avaliada, prescrita legalmente por um psiquiatra. Mas aí a psiquiatria vai se tornar exatamente tudo que ela combate, ela vai ser uma terapia alternativa. Mas, nesse instante, ela pode também ser uma porta de relacionamento com as outras terapias, que hoje ela nega, que são as terapias da palavra. Ela pode dar acesso aos psicoativos que os clientes querem, com todas as informações sobre essas drogas que os psiquiatras têm pela indústria farmacêutica, e ainda pode indicar terapeutas da palavra ou da linguagem para ajudar no processo que essa pessoa está procurando. Então, a psiquiatria com medicação, ela pode ter esse papel, mas não como intervenção terapêutica.
E essa seria uma grande ajuda para a sociedade como um todo. A psiquiatria assumiu o seu papel de portal, prescrição de psicoativos que as pessoas querem usar e que hoje compram no mercado negro. Eu tenho lá, a psiquiatria tem o poder legal de prescrever psicoativos, então pare de dizer que são drogas centradas na doença, assume que são drogas centradas nos próprios efeitos da droga, que as pessoas querem usar e que usam há milênios, e que podem ser legalizadas pela assinatura de um psiquiatra. Mas para de dizer que é medicina, para de dizer que é terapia. Psiquiatria não é terapia, psiquiatria não é medicina, psiquiatria não é biológica. Ela é, hoje, ou poderia ser, uma classe de pessoas que prescrevem medicamentos, drogas, que fora da assinatura deles são ilegais. Então, aqui, essa citação do livro da Joanna Moncrieff, que vale a pena a gente pensar a psiquiatria do jeito que ela se estabelece hoje e, fundamentalmente, relembrar sempre que as drogas psiquiátricas não atingem nenhuma disfunção orgânica visível, específica, desequilíbrio químico no cérebro, neurotransmissores, são especulações teóricas não comprovadas há mais de 100 anos. Quando surgiu, lá no começo do século XX, quando surgiu a questão de tornar o auxílio médico nos hospitais psiquiátricos e asilos com esses comportamentos, como se tivesse alguma questão biológica. Há 100 anos que não tem comprovação científica e nunca vai ter. E as drogas que a psiquiatria dá não são medicamentos centrados, direcionados para nenhuma questão biológica. São drogas psicoativas que a humanidade usa há muito tempo para busca de questões espirituais, buscas de transcendência de consciência e simplesmente para fuga do real, que não resolvem nada, mas aliviam, às vezes, a existência de algumas pessoas. É para isso que serve. E se é isso que elas usam, jamais podemos esquecer que essas drogas não podem ser usadas por crianças e adolescentes. Se nós condenamos as drogas, que chamamos de ilegais, para as crianças e adolescentes, por que nós daríamos essas mesmas drogas pela assinatura de um psiquiatra, como se fosse remédio? Estamos envenenando e intoxicando as nossas crianças e adolescentes quando deixamos que um psiquiatra assuma que remédio psiquiátrico é um remédio centrado numa doença que não existe. Muito bem, essa é a Draja de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, deem like, compartilhem, ajuda a mensagem a passar mais adiante pelo YouTube. Sugestões, coloquem no comentário que à medida que do possível eu vou aqui gravando vídeos e tentando trazer mais informações. Muito obrigado e até a próxima Draja.